A brecha que ninguém explica. Existe um detalhe no mundo das viagens aéreas que raramente aparece em anúncios, não é explicado no balcão e quase nunca é dito de forma direta por funcionários. Não porque seja ilegal. Não porque seja proibido. Mas porque funciona melhor quando permanece discreto. Essa brecha silenciosa existe há anos e beneficia um grupo específico de viajantes. Pessoas com 60 anos ou mais. Quem descobre, muda completamente a forma de viajar. Quem não descobre, continua pagando mais, enfrentando mais desgaste e acreditando que tudo é rígido demais para ser questionado. A maioria das pessoas pensa que companhias aéreas são inflexíveis, que regras são regras e que não há espaço para negociação. Essa percepção não é totalmente falsa, mas também não é toda a verdade. O sistema aéreo é feito de protocolos, sim, mas também de exceções operacionais. E é exatamente nessas exceções que mora a brecha. Uma brecha que não está escrita em letras grandes, mas que aparece em decisões pequenas, silenciosas e extremamente estratégicas. O primeiro ponto que quase ninguém percebe é que companhias aéreas trabalham com redução de risco. Tudo gira em torno disso. Risco de atraso, risco de conflito, risco de reclamação formal, risco de exposição negativa. Passageiros mais velhos, estatisticamente, representam um perfil diferente. Menos impulsividade, menos agressividade, mais previsibilidade. E o sistema reage a isso. Não por gentileza pura, mas por lógica operacional. Quando um viajante acima dos 60 se apresenta de forma tranquila, segura e consciente do próprio ritmo, ele automaticamente entra em uma categoria invisível de menor risco. Isso muda tudo. Mudam as decisões, mudam as prioridades, mudam até as interpretações de regras que, no papel, parecem imutáveis. É aqui que começa o mais por menos. Essa brecha se manifesta logo no planejamento. Muitos viajantes mais velhos descobrem, tarde demais, que determinados canais de compra oferecem condições diferentes quando o perfil do passageiro é identificado corretamente. Não se trata apenas de desconto explícito, mas de acesso a tarifas mais estáveis, menos sujeitas a variações agressivas. Enquanto passageiros mais jovens entram em leilões de preço, quem tem mais idade muitas vezes compra com mais previsibilidade e menos surpresas. Mas o verdadeiro diferencial aparece quando algo sai do previsto. Um atraso. Uma conexão perdida. Um voo lotado. É nesses momentos que a brecha se revela com mais força. Companhias aéreas sabem que lidar com um passageiro mais velho frustrado pode gerar consequências mais sérias do que lidar com alguém jovem e impaciente. Por isso, decisões silenciosas são tomadas. Um assento melhor aparece. Uma taxa some. Um remanejamento acontece com menos resistência. E aqui está o detalhe que ninguém conta. Essas decisões não são anunciadas porque não são padronizadas. Elas dependem de leitura humana. De contexto. De comportamento. O sistema observa. Quem reclama gritando costuma receber rigidez. Quem pergunta com firmeza e calma costuma receber alternativas. Para passageiros 60+, isso se torna uma vantagem real quando sabem como se posicionar. Existe também o fator tempo. Passageiros mais velhos tendem a chegar com antecedência, a não correr pelo aeroporto, a se apresentar cedo nos portões. Isso gera margem de manobra para funcionários. E margem de manobra é tudo. Quando o funcionário tem tempo, ele resolve. Quando não tem, ele aplica a regra seca. Essa simples diferença já gera economia indireta. Menos taxas, menos gastos extras, menos necessidade de soluções emergenciais caras. Outra parte pouco comentada dessa brecha está no atendimento prioritário que não é formalmente chamado assim. Não estamos falando de filas sinalizadas, mas de atenção direcionada. Um funcionário que percebe um passageiro mais velho aguardando costuma antecipar uma solução para evitar que ele fique em pé por muito tempo. Isso acelera processos, evita desgaste e, muitas vezes, elimina custos adicionais que outros passageiros acabam pagando. Há também uma leitura emocional envolvida. Companhias aéreas sabem que passageiros mais velhos tendem a valorizar conforto e clareza mais do que status. Por isso, muitas vezes, oferecem soluções que custam menos para a empresa, mas valem muito para o passageiro. Um assento com mais espaço que não foi vendido. Um horário ajustado. Uma bagagem liberada sem discussão. Para a empresa, é custo zero. Para o passageiro, é ouro.
O ponto de virada acontece quando você percebe que não precisa pedir desconto. Precisa pedir solução. Essa é a chave da brecha. Quem pede desconto entra em confronto. Quem pede solução entra em negociação. Passageiros 60+ que entendem isso conseguem mais por menos justamente porque não brigam por preço, mas por conforto, clareza e segurança. O preço se ajusta como consequência. Existe também uma camada jurídica silenciosa. Companhias aéreas sabem que passageiros mais velhos são mais protegidos por legislações de consumo e por interpretações favoráveis em disputas. Mesmo quando isso não é explicitado, influencia decisões internas. É mais seguro ceder agora do que lidar com o problema depois. Essa lógica faz com que muitas concessões sejam feitas sem alarde. O mais curioso é que essa brecha não exige nenhum tipo de confronto. Pelo contrário, quanto mais suave a abordagem, mais eficaz ela se torna. Um simples "eu prefiro entender todas as opções antes de decidir" muda completamente a postura do atendimento. O funcionário sai do modo defensivo e entra no modo colaborativo. E é nesse espaço que as vantagens aparecem. O clímax dessa descoberta costuma vir quando o viajante percebe que pagou menos não porque pediu menos, mas porque se posicionou melhor. Menos taxas extras. Menos gastos imprevistos. Menos necessidade de soluções caras de última hora. Tudo isso somado gera uma economia real, concreta, que muitas pessoas mais jovens sequer imaginam ser possível. E então vem a pergunta inevitável: por que ninguém fala sobre isso? Porque não é um programa oficial. Não está em banners. Não vira campanha. É uma brecha operacional baseada em comportamento, risco e leitura humana. Se fosse amplamente divulgada, perderia eficácia. O sistema funciona porque é silencioso. Agora que você sabe, a escolha é sua. Continuar acreditando que tudo é rígido e imutável ou começar a observar como pequenas mudanças de postura geram grandes diferenças de resultado. Viajar depois dos 60 anos não precisa ser mais caro, mais cansativo ou mais complicado. Pelo contrário, pode ser mais inteligente, mais confortável e surpreendentemente mais econômico. Se você já viveu alguma situação em que sentiu que foi tratado de forma diferente em uma viagem, conte nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas. Se inscreva no canal para continuar descobrindo essas brechas silenciosas que ninguém explica. E deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem realmente precisa viajar melhor pagando menos.